E aí, pessoal do Boteco, eu já tive tempo de voltar da China, voltar até com o horário da China. Já tô com a cabeça no Azerbaijão, na prova de Baku. E tem uma pergunta que não sai da minha cabeça, então eu vou jogar ela para vocês. O Sebastian Vettel, ele é o piloto adequado para o momento que a Ferrari vive? Bom, eu tenho todo o meu caso aqui, tenho uma colinha cheia de números para passar para vocês, daí depois, quando eu terminar o vídeo, vocês me digam o que vocês acham. Bom, a Ferrari nos últimos anos, nos últimos 10 anos na verdade, não tem sido a protagonista, né? Tem sido aquele time que está o desafiante, vamos dizer assim, em todos os campeonatos, ou quando eles lutaram pelos campeonatos, eles lutaram como o desafiante. Então não é aquela equipe que comanda as corridas que larga na frente, comanda as corridas da ponta. É uma equipe que vai se classificar em terceiro em uma corrida, em primeiro numa corrida também, mas em quinto numa outra corrida, e aí o piloto vai ter que se virar nos 30 aí. O que eu vou sustentar aqui é a tese de que o Sebastian Vettel não é o piloto para fazer isso. Eu não estou falando que o Sebastian Vettel não é um piloto de qualidade. O cara tem 4 títulos mundiais, o cara ganhou o campeonato mundial em cima do Alonso, fez grandes corridas na Red Bull, até mesmo no 2013, quando ele tinha um carro muito bom na segunda metade do campeonato, o Mark Webber não conseguia nem chegar perto dele. Teve alguns momentos, por exemplo, Singapura, o Mark Webber estava levando 1 segundo por volta. Assim. Se o piloto não é especial, ele não consegue fazer isso. O Webber não é nenhum fora de série, mas 1 segundo é muita coisa na Fórmula 1. Então a discussão não é em relação à qualidade do Vettel. A discussão é o tipo de piloto que o Vettel é, talvez não seja o tipo de piloto que a Ferrari precisa nesse instante. Primeiro eu vou trazer meus números aqui. Na história da Fórmula 1, quase 2/3 das vitórias saíram da primeira fila, ou seja, o piloto que venceu largou ou em primeiro ou em segundo. Então fica com esse número aí, 66% mais ou menos das vitórias saíram da primeira fila. Esse número ele é um pouco injusto porque hoje em dia é menos comum do que era no passado, por causa de quebras e tal, o piloto vencer abaixo da segunda fila, mas deixa esse número aí descansando. Então vamos às contas do Sebastian Vettel. Sebastian Vettel na carreira ele tem 52 vitórias e 47 dessas vitórias ele largou na primeira ou na segunda posição do grid. Só em 5 oportunidades ele largou em terceiro e ele nunca ganhou nenhuma corrida tendo saído abaixo da terceira colocação. Isso dá mais ou menos uma porcentagem de 82% das corridas ganhas da primeira fila. Então, pegando aquele número que eu deixei guardado lá, na média histórica são 66% das provas ganhas largando-se na primeira fila e no caso do Sebastian Vettel 82%. Fui procurar também na Ferrari. Na Ferrari são 13 vitórias no total e 3 vitórias saindo do terceiro lugar. Essas vitórias foram na Austrália em 2008, no Bahrein em 2018, no Bahrein em 2017 e na Hungria em 2015. E isso mantém a mesma proporção de mais ou menos 80% das corridas vencidas largando da terceira colocação. Para efeito de comparação também, no atual grid são 7 os pilotos que já venceram alguma corrida na Fórmula 1 e desses 7, só 2 pilotos não ganharam corridas largando abaixo da primeira fila, ou seja, só ganharam corridas largando da primeira fila. São eles o Valtteri Bottas, que ganhou 4 vezes, e o Robert Kubica, que ganhou só uma vez. Todos os outros, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Daniel Ricciardo, ganharam corridas largando de terceiro ou pior. Bom, esses são os números do Sebastian Vettel. Se a gente pensar no último piloto da Ferrari que chegou muito perto do título, ele é o Fernando Alonso, né? E o Fernando Alonso, a estatística dele é muito interessante. Na Ferrari, ele teve 11 vitórias na carreira dele na Ferrari, se não me engano, foram 5 temporadas do Alonso na Ferrari. 7 dessas 11 vitórias foram largando de terceiro ou para baixo. E o Alonso ganhou na Espanha, né, em Valência, ele ganhou saindo de 11º, na Malásia ele ganhou saindo de 8º, então ele teve algumas corridas de recuperação muito boas. O Alonso sim, um piloto
de muito racecraft, né? O racecraft é o conjunto das habilidades do piloto durante uma corrida, por exemplo, largar muito bem, saber o momento de atacar, saber lutar por uma posição, atacar por uma posição sem perder tempo e sem fazer besteira. O Alonso sempre teve isso como um ponto muito forte dele e ele mostrou isso na Ferrari e por isso que ele, até com um carro pior do que o Vettel teve no ano passado, ele chegou a disputar 2 títulos com o próprio Sebastian Vettel. O Alonso, sim, era o piloto certo para o tipo de competitividade que a Ferrari tem, errado para outras coisas, a questão da politicagem que ele fez lá dentro, são outros 500, mas em termos de ser esse piloto que deu à Ferrari a chance de lutar pelo campeonato, por essa característica, por ele ir muito bem em corrida e se recuperar muito bem de posições de largada não muito favoráveis, ele foi um piloto que caiu muito bem com a Ferrari e eu acho que é por isso que o Vettel não cai muito bem com a Ferrari nesse momento, que ele não é esse cara, ele é um outro tipo de piloto. Eu fiquei pensando no atual grid, quem seria o piloto que poderia substituir o Sebastian Vettel, que seria o piloto que a Ferrari está precisando agora? Claro, vocês podem falar, ele já tem o Charles Leclerc, que era muito bom. Bom, o Leclerc ainda não provou nada, a gente ainda não sabe exatamente ele lá na ponta, o que ele poderia fazer, então não dá muito dá só pra gente imaginar. Ele tem muita qualidade, tem tudo que eu falei no último vídeo de coisas boas para ele fazer na carreira, mas ele não fez nada ainda. Então, pensando no grid atual de quem já fez, o nome para a Ferrari, e a imprensa italiana já começa a falar que existem conversas, novamente existem conversas, o nome seria Daniel Ricciardo. Eu volto para minha colinha aqui. Das 7 vitórias da carreira do Ricciardo, só em uma oportunidade ele saiu da primeira fila. Se tem um piloto que conseguiria levar essa Ferrari, mesmo que não largue na frente, que não classifique muito bem, que não seja páreo para a Mercedes na maioria das provas, se tem um piloto que conseguiria levar a Ferrari a vitórias, não vou dizer que com certeza vai lutar pelo campeonato, mas ele conseguiria tirar esse déficit, seria o Daniel Ricciardo, até pelo que ele mostrou na carreira dele. Eu acho que o piloto que se encaixaria como uma luva para esse momento que a Ferrari vive seria o Daniel Ricciardo. E tem outra coisa, falando no Ricciardo, que eu pensei em relação ao Sebastian Vettel, que está atrapalhando o Sebastian Vettel, principalmente no Bahrein, atrapalhou bastante ele. É uma característica que ele tem, que inclusive lá naquele ano que eu citei, em 2013, quando a Red Bull se acertou com o carro e ele conseguia ir muito melhor que o Mark Webber, teve a ver com isso também. E agora é o lado negativo disso. O que é? Ele precisa de um carro funcionando de uma maneira muito específica para ele ir muito bem. Quando ele tem esse carro na mão, ele é absolutamente imbatível. Eu ouso dizer que eu acho que até o Hamilton com o carro na mão e o Vettel com o carro na mão, eu não sei o que aconteceria em termos, se eles tivessem o mesmo carro e os dois com o carro na mão, ia ser um pouco difícil disso acontecer, porque eles precisam de coisas diferentes, mas o Vettel, quando ele está com confiança no carro, quando ele está com confiança para carregar o tanto de velocidade que ele carrega nas curvas, ou seja, quando ele está com confiança na traseira do carro, que a traseira vai aguentar, ele é muito bom, ele é praticamente imbatível, e ele mostrou isso na segunda parte de 2013, acho que foi o momento mais forte que a gente viu isso, homem e máquina trabalhando juntos de uma maneira muito impressionante. E ele perdeu toda essa confiança na traseira da Red Bull em 2014. Em 2014, quando ele tinha Daniel Ricciardo como companheiro de equipe. E o Ricciardo ele conseguiu se adaptar muito melhor a um acerto que não era o ideal para nenhum dos dois, um carro que não era o ideal para nenhum dos dois. Ele se adaptou melhor. E o Vettel tem esse problema mesmo. Se o carro não está na mão dele, ele não consegue se adaptar tanto ou tão facilmente quanto outros pilotos. A gente viu isso no Bahrein. Por isso o Charles Leclerc estava muito melhor do que ele no Bahrein. A tendência é que eles fiquem mais parelhos. Mas quando o Vettel não está se dando bem com o carro, esquece. E ele geralmente ele não consegue se recuperar em relação a isso. Então tem esses dois fatores aí que me levam a crer
que o Sebastian Vettel não é um piloto ruim, não estou falando isso, mas ele não é o piloto ideal para a Ferrari nesse momento. Ele é um piloto que, na história da carreira dele, ele não tem vitórias saindo de trás, então a Ferrari teria que largar na frente para poder confiar realmente no Sebastian Vettel, até porque nas últimas 11 corridas ele rodou lutando por posição 4 vezes, o que é bastante para um tetracampeão do mundo, e tem essa questão do acerto também, ele precisa do carro na mão dele e nesse momento a Ferrari não está conseguindo fazer isso para ele. E para jogar mais pimenta aí, uma outra questão que pode complicar para a Ferrari no ano é que o Charles Leclerc precisa de um carro completamente diferente do que o Vettel precisa. São exatamente opostos, são estilos de pilotagem exatamente opostos. O Leclerc é um cara que gosta de carro que sai de traseira, o Vettel tem terror de carro que sai de traseira. Então tem, como se a Ferrari não precisasse de para se coçar, tem mais essa questão do acerto do carro. Então eu deixo o meu caso aqui, eu acho que eu já falei todos os números que eu tinha para falar. Queria saber de vocês o que vocês acham disso, se é a loucura da minha cabeça, mas é isso que tem ficado na minha cabeça desde que eu voltei da China. Será que o Vettel é o cara para esse momento da Ferrari? Bom, aguardo os comentários de vocês. Em Baku, eu espero que a Ferrari esteja mais forte. Na verdade, se eles não estiverem fortes em Baku, vai complicar bastante. Eu vejo até o Binotto bastante pressionado no cargo, porque em Baku são longas retas e não tem curva de alta velocidade, então não tem basicamente desculpa para a Ferrari. Então vamos ver, Baku sempre uma corrida que promete e dessa vez não vai ser diferente. Eu vou ficando por aqui, eu volto depois de Baku, mas eu quero saber nos comentários aí se vocês acham que eu tô falando muita besteira. Até mais!